Olá, olá, tudo bem? Já começamos a nos aproximar do fim, então vamos à nossa pista 29. Um fim que não é o fim, mas enfim, o fim dessas 33 pistas é o posicionar-se, que é absolutamente fundamental em todo esse processo, né? Então, o posicionar-se é aquilo que faz com que você sustente a sua escolha, né? É aquele momento em que você faz uma escolha e sente que você é aquela escolha e você se posiciona naquilo, assim. Posicionar-se não é impor-se, é tomar lugar, tomar posto daquilo. Então, quando a gente faz uma escolha, a gente precisa estar em posição em relação a ela, senão ela não se sustenta. E também questioná-la o tempo todo para saber o momento em que ela já não é mais e soltá-la, né? Então eu vou trazer um pouco sobre isso aqui. No guia eu escrevi uma experiência que eu tive quando eu morava lá em Nazaré Uniluz, que eu queria fazer um retiro de silêncio fora de época, que era normal, né, a gente fazer lá. E só que a gente tinha que sinalizar daí, né? Estou em silêncio para que os outros respeitem. O pessoal, né, gosta de vez em quando dar uma tiradinha para ver se você sai daquela posição, mas é uma forma, assim, né, das pessoas saberem. E aí um dos residentes que estava lá comigo me falou, ó, não adianta você pôr a placa se você não estiver em postura de silêncio, em posicionamento de silêncio, né? Eu tinha que ser o silêncio ali. Daí eu não ia precisar nem da placa de informação, porque eu ia transbordar o silêncio e as pessoas iam captar naquele posicionamento que eu estava em silêncio, né? Então a informação seria só um a mais ali, mas não o mais importante. E de fato, eu pude perceber que em momentos em que eu não estava posicionada no silêncio e estava com a plaquinha, as pessoas chegavam. E quando eu estava em posição de silêncio, as pessoas respeitavam aquilo, né? Porque tem algo que chega antes. Lembra do experimento com as fotografias, né? Tem sempre algo que chega quando a gente está alinhado ali com aquilo. E então, todas as vezes em que a gente está tentando provar algo que a gente não sente, assim, não está encaixado, não está posicionado, a gente fica tentando mostrar que é, né? Enquanto você é. Simples assim. Não, você não tem que provar que é, né? Então, eu brinco, sei lá, como um exemplo. Uma pessoa que é magra, ela não tem que provar que ela é magra. Ela é magra, né? Ela é. Ela sabe ali. Ela tem postura de magra, hábitos de magro, enfim, né? A pessoa é aquilo e ela não tem que convencer o outro, olha como eu sou magra. Não, as pessoas olham e veem, ela é, né, aquilo. Então, essa questão assim, quando você faz uma escolha e você tá posicionado na sua escolha, de verdade, você não tem que convencer, provar, fazer nada. Aquilo simplesmente se dá. Só que tem um momento também, por isso que é o importante da gente sempre questionando nossas escolhas depois, fazendo averiguações. Por isso que eu falo é escolha em cima de escolha. Porque às vezes eu escolho algo e depois de um tempo aquilo era importante só para um pedaço do caminho e não para ser levado até o fim da vida. Só que muitas vezes a gente não abre mão daquela escolha e fica sustentando algo que não é. Então aí trouxe o exemplo lá no guia daquela história do copo d'água, né? Em que a psicóloga tá segurando o copo e fala quanto pesa. Aí as pessoas tentam falar mais ou menos quanto pesa. Ela falou, depende do tempo em que eu fico segurando. Se é por pouco tempo, o copo é leve. Se eu fico lá muito, muito, muito tempo, eu vou sentindo o peso do copo. Então, tem essa questão também. A escolha, quando você faz uma escolha, você tá posicionado nela e ela dura o tempo que ela tem que durar, ela não pesa, ela não fica difícil de ser sustentada, né? Aquela escolha. Quando ela passa do seu tempo, fica pesado sustentar uma escolha. É como às vezes a gente fala que está sustentando uma máscara, alguma coisa, porque ela já não é mais. Então, essa sabedoria, essa habilidade de escolher quando sente que é, sustentar pelo período de tempo que sente que é e depois soltá-la é muito importante. E a vida é movimento, não tem problema quando você faz uma escolha e depois você solta. Mas o tempo em que você
é aquela escolha é o tempo que você tá posicionado naquilo, né? E aí você não tem que convencer ninguém daquilo, você não tem que forçar a sua escolha, você não tem que fazer nada, você simplesmente toma um posicionamento. Então, quando... por exemplo, quando eu escolhi ir embora do país, era uma escolha, tipo, eu lembro claramente do momento em que aquela escolha foi feita. Eu não sabia como que eu ia fazer, eu não tinha a menor ideia. Tinha um monte de coisa para resolver até conseguir realizá-la, tanto que eu fiz a escolha e fui embora um ano depois. Mas nada do que aconteceu durante o processo fez com que eu questionasse: ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, porque eu era aquela escolha, não cabia outra coisa. E fui e fiquei pelo tempo que senti que era, e agora voltei. Então, as pessoas não te questionam tanto quando aquilo é assim, porque tudo em você transborda aquela escolha. E no momento em que não é mais, você começa a perceber, você vai recebendo sinais de que aquilo não é, que tá na hora de uma outra escolha, um outro caminho. E você faz, você segue, e é assim que fica fácil fazer uma escolha, porque aí você não tem um certo ou um errado, você vai fazendo e vai aprendendo no caminho. E o posicionamento da escolha ele é fundamental por essas questões. Primeiro que, tipo, você escolhe e aí você comunica o outro, você não impõe para o outro. Você percebe por quanto tempo aquela escolha é necessária e você não fica tendo um desgaste de manter algo que não é, entende? Quando você está de fato posicionado na escolha, você simplesmente comunica aquilo. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, né? Você não convence, não impõe. Sabe quando alguém tá tentando te vender algo e a pessoa tem tanta certeza que aquilo é bom e a pessoa meio que é o produto, ela não fica te convencendo pra comprar. Quando tem alguém te convencendo pra algo é porque aquilo não tá posicionado de fato na pessoa. Então, quando, sei lá, você tá tentando convencer alguém de uma versão da história, normalmente é porque você não tem tanta afirmação, tanta certeza daquela sua versão. Então você fica se convencendo e convencendo o outro ao mesmo tempo, né? Então essa é a diferença, assim, de quando você tá posicionado numa escolha. Ela transborda de você, você é aquela escolha. Não há dúvidas para você e nem para o outro. E quando aquilo finaliza o seu ciclo e deixa de ser, você não tem que impor um fim para aquilo também. Simplesmente é uma finalização de um ciclo. Então, vamos trazer um olhar para esses posicionamentos, averiguação da escolha. Se você está tendo que se convencer muito ou convencer muito o outro, é porque talvez aquela escolha não esteja clara para você de fato, assim, você não tem certeza daquilo. Então, olhe para essa não certeza, entende? Acha na sua história momentos em que você fez uma escolha que você sabia, era 100% era aquilo. E quando eu falo assim, não precisa ser escolha grande. Foi escolher um prato no restaurante. Sabe aquele dia que você chega assim, você só tem aquela opção, aquela é a comida que você quer comer, e não tem outra coisa? Você não tem dúvida, você não tem nada, você chega lá, pede, o ponto é claro, e aquilo, e você fica super satisfeito com aquilo, né? Quando você tá em dúvida, você fica ali pensando, questionando, tentando, será que sim, será que não, pede, daí você fala, não, acho que não era isso. Vai trazendo nesses exemplos simples momentos em que você sabe que você tinha uma escolha, você era a escolha, você estava posicionado e você ficou naquela escolha até que o ciclo por si só se finalizasse. E outras vezes em que não, as experiências do contrário. Lembra sempre que é muito importante, as experiências do contrário aqui faz com que você tenha mais clareza do que é. Quando você sabe o que não é, você vai te deixando um caminho mais claro para o que é. Então explora um pouco na sua história esses momentos, assim, porque quanto mais referência nós temos, mais fácil vai ficando para as próximas escolhas, para as próximas decisões. Então, beijo, 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 até a próxima!